Bom dia. Entrevista pré-jogo clássico Bavi com o técnico Dado Cavalcante. Daniela Leone, do Jornal Correio. Você foi campeão diante de Guto Ferreira no ano passado e vai reencontrá-lo à beira do campo. À medida que treinadores vão se enfrentando, vai ficando mais fácil fazer a leitura do adversário? Esse novo embate será muito diferente da final do Nordestão? Boa pergunta. Eu entendo pelos dois lados da moeda. Eu não visualizo que o conhecimento de um adversário que se enfrenta constantemente traga facilidade. Eu entendo que haja e que traga conhecimento, né? Mas do mesmo jeito que um lado conhece o outro, a recíproca é verdadeira. Então, isso nos traz uma condição de conhecimento, mas que o adversário também nos conhece. E sobre o aspecto jogo, é completamente diferente. São duas equipes completamente diferentes, né, que vão se enfrentar. Então, entendo que não dá para comparar muito com o que aconteceu na final da Copa do Nordeste ano passado. William Falcão, da Rádio Conexão Salvador. Sabemos que o clássico é decidido nos detalhes. Na última partida contra Jacuipense, um detalhe no início do jogo fez a diferença e o Vitória saiu derrotado. Como você trabalhou com os jogadores para que esse tipo de desatenção não ocorra em um jogo tão importante como é o Bavi? Concordo, assino embaixo em tudo que foi dito. Esses detalhes, eles no confronto entre duas equipes do mesmo tamanho, elas são fundamentais para o resultado, né? Eu acho que a gente aprende muito com os jogos, com erros, e o aprendizado com os próprios erros, eles machucam ainda mais, mas entendo também que eles ensinam ainda mais. Espero muito que a nossa equipe esteja muito vacinada em relação a essa condição, né, do que ocorreu contra a Jacuipense, que a gente não dê margem para que isso se repita no clássico. Juan Melo, do GE. Dado, além da entrada do substituto de Matheus Moraes, você pretende fazer outras mudanças na equipe? Não descarto, existe uma possibilidade, mas a escalação apenas momentos antes da partida. Anderson Matos, da Rádio Itapuã FM. Qual a posição da comissão técnica em relação ao atacante David para este Bavi? Ele será relacionado ou preservado, uma vez que está em negociação avançada para deixar o clube? Bom, uma opção minha, do comando técnico, do treinador. Eu não vou levar o David nesse jogo. Eu entendo que é um jogo importante, mas eu visualizo também que o David está envolvido numa negociação que já despertou muito o interesse do atleta, que já mexeu muito com a cabeça do atleta. O ser humano, antes do atleta existe o ser humano por trás do atleta, né? O atleta é corpo e mente. O ser humano muito mais mente do que corpo. Então, numa condição de um jogo como esse, eu preciso do atleta e do ser humano totalmente focados para uma disputa. E eu visualizo que o contexto que aconteceu tudo mexeu muito com a cabeça do David, e provavelmente ele não estaria totalmente focado para desenvolver o melhor que ele poderia nesse clássico. Então tomei a decisão de não relacioná-lo. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole FM. Dado, como você avalia esses 2 dias de trabalho pré-Bavi? São dias mais curtos, né? São momentos mais curtos, porque nós fizemos um jogo de 90 minutos e alguns minutos a mais, né? A expulsão do Matheus foi com 4 minutos de jogo. No primeiro tempo nós tivemos 3 minutos de acréscimo, no segundo tempo foram 5 minutos de acréscimo. Então eu posso dizer que 94 minutos do jogo contra a Jacuipense foi jogado com homem a menos. E a nossa principal intenção nesse período foi de recuperar esses jogadores, né, que se desgastaram muito fisicamente. Primeiro de tudo, esses atletas deram uma prova
do quão preparado eles estão fisicamente. Isso aí é um mérito do trabalho de todo o departamento, de todo o clube como um todo, do Léo, preparador físico, do Rodrigo, do Rafael, fisiologista, da Karina, nutricionista, dos nossos fisioterapeutas, de uma equipe como um todo que deixa os atletas aptos a desempenhar o melhor que eles podem. Porém, esse jogo trouxe resquícios ainda tardios de um desgaste um pouco maior do que o normal, visto que todos os jogadores tiveram que correr mais, deram mais piques, mais sprints, percorreram distâncias maiores. Então, o nosso cuidado maior foi de recuperá-los totalmente para fazer um jogo forte. E aí eu usei apenas um dia de treinamento específico, porém proveitoso, para que a gente consiga fazer um bom jogo. Fábio Almeida, da rádio Band News FM. Dado, vamos para o quarto jogo, e já um clássico. Nesse jogo já existirá uma certa cobrança para que sejam mostrados os resultados de 30 dias de trabalho? Eu acho que a cobrança é inerente dos dias do cargo. Eu acho que no primeiro dia, no primeiro jogo, já existia a cobrança do resultado, e nos jogos subsequentes também não serão diferentes ou não foram diferentes. Eu tenho muita tranquilidade, muita convicção em tudo que está sendo desempenhado, mas também tenho total abertura e entendo como natural também a espera que o torcedor tem por bons resultados, né? E a nossa expectativa também é de ter bons resultados, de figurar sempre na parte de cima da tabela, e visualizo isso como natural. Flankel Lima, da Rádio Sociedade. Como se sente estando do lado rubro-negro no clássico? Bom, eu tô confortável nessa condição. É um clássico, mais um clássico na minha carreira, né? É um jogo diferente, é um jogo que desperta emoções diferentes no contexto municipal, no contexto estadual. São duas equipes grandes em nível nacional, então isso tudo mexe com todo mundo, com todo torcedor, mas eu estou muito confiante, estou bem tranquilo, muito confiante de que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Igor Guimarães, da Rádio Transamérica FM. Após a derrota para Jacuipense, foi feito algum trabalho específico no emocional dos atletas para potencializar a confiança do grupo contra o Bahia? O trabalho, não posso dizer que é uma condição especial, não que seja uma condição especial, mas é um trabalho natural. Após um resultado reverso, em condições extremas, podemos afirmar assim, né? Foi um jogo extremo, foi um jogo em condições adversas e extremos, então também temos que relativizar essa derrota por conta disso, mas sabendo também da importância de que é entrar forte, entrar com o emocional bastante fortalecido, com motivação em nível alto para fazermos um bom jogo. Tássio Caldas, da Rádio Comunitária Cajazeiras e site Resenha na Rede. No último jogo, o Leão da Barra só finalizou 8 vezes e não conseguiu fazer um gol, resultando no seu primeiro revés. Mesmo considerando o cenário atípico daquela partida, o que deve ser feito de diferente para que o desempenho e o placar sejam positivos para o Vitória neste Bavi? O contexto muda muito, né? O contexto muda demais. Não quero aqui mais uma vez bater na tecla, dar desculpa de porque o time estava com a menos. Enfim, isso não justifica a derrota, mas justifica a performance. Você olhar todas as vezes no campo e saber que o adversário tem sempre um homem a mais posicionado na sua frente, né? Então fica mais difícil de finalizar, fica muito mais difícil de criar. Repito, a derrota não aconteceu por isso, a derrota aconteceu porque o adversário foi mais competente, conseguiu fazer o gol, e nós não tivemos a competência necessária. Mas numa mudança de contexto, eu entendo que a nossa equipe tem tudo para fazer um jogo mais equilibrado e potencialmente criar mais chances e, quem sabe, finalizar melhor. Para encerrar essa entrevista com o técnico Dado Cavalcante, uma pergunta de Paulo Henrique, das rádios Simões Filho FM e 93 FM Jiquié. O que é avaliar do adversário nesse momento no qual você conhece muito bem e sabe do rendimento? O que você pretende explorar tendo essa vantagem de conhecer o Bahia? Bom, é fato, né, que existe um conhecimento bem específico de atletas. É normal que isso seja também utilizado no momento desse, de fazer algumas orientações específicas, né, de tomar alguns cuidados em cima de virtudes.
mas também explorar algumas possibilidades de defeitos. Mas foi pouco tempo demais, como eu falei anteriormente, não deu para usufruir tanto pelo fato de não termos uma semana aberta, foram 3 dias de intervalo de um jogo para o outro, apenas um treinamento específico. Entendo que isso pode ser levado em consideração, mas os detalhes é que farão a diferença dentro de campo. E geralmente os protagonistas do jogo, né, no clássico geralmente sempre existem aqueles protagonistas, sempre tem algum componente marcante do individual que precisa ser levado em consideração, que precisa ser elevado em momentos de decisão. E espero que isso contribua demais para que o nosso individual, a nossa qualidade seja ela colocada à frente do nosso adversário.